E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, bomba de hoje. Agora há pouco saiu um vídeo do Gustavo Gayer, que eu vou pegar trechos ali, aliás, uma imagem do cara que falou, que é deixa eu só ver o nome do cara. Deixa eu ver o nome do... É um ex-funcionário do governo americano que faz uma denúncia sobre o EUA com o nosso rico sistema... Ah, como é que eu vou falar isso, cara? O nosso sistema de tribunal. Ponto. Aí entenda como quiser. Pensem na sigla lá e as pessoas envolvidas. Tá? O vídeo que eu tava fazendo antes, eu acabei batendo aqui no microfone, desliguei ele e não vi. Mas eu vou fazer um resumo aqui do que o cara falou. Ó. Que um lado econômico da DNC, junto com a Ucrânia em 2014, foi um conselho bipartidário sobre a necessidade de efetivamente entrar em conflito aquele Ucrânia e Rússia, e lançar essa grande... É que eu não quero falar o nome com G, entendeu? Enfim, para não dar problema. Lançar essa grande operação de sanções energéticas contra a Rússia, que é quem está comandando o programa do... Tem a sigla ali que eu não vou falar. São os dois lados do corredor político. Ambos odeiam Trump. Cara, o que eu vejo desse corredor político? Pessoas que não apoiam republicanos, nacionalistas com um lado populista, tá? Então é isso. Eles não gostam de pessoas que têm um grande apelo popular e que são patriotas, vamos dizer assim, ou pessoas que prezam pela supremacia do seu país. Tá? E isso ocorre com as duas figuras. Como eu sempre falo aqui, eu não tenho político de estimação porque a vida me ensinou a não tê-los. E o que está hoje no poder, eu já tive muita simpatia por ele, num passado bastante distante. E aí, como eu sempre falo para as pessoas, se o cara teve duas oportunidades lá atrás de mudar as coisas e não fez, muito pelo contrário, nós tivemos mensalão, petrolão e coisas comprovadas, que depois simplesmente num passe de mágica alguém foi lá e removeu elas. Um breve intervalo para pedir agora. Deixa o like nesse momento, porque isso ajuda um monte o canal a engajar e chegar em mais pessoas que nem vocês. Valeu? Para daí deixar essa pessoa, permitir com que essa pessoa pudesse voltar, pelo menos a disputar as eleições. E outra, na sua ausência nos primeiros mandatos, ele conseguiu colocar um fantoche dele lá, uma bonequinha. E ela ficou também quase 2 mandatos. Então, se essas pessoas que já estão há quase 20 anos no poder não conseguiram solucionar, e a única quebra que a gente teve foi um período de Temer e depois o Bolsonaro, e mesmo assim, em 20 anos, 20 e poucos anos, com exceção dessa quebra de 5, 6 anos de outra política, o Brasil nunca consegue se erguer, a gente achou mesmo, alguém aí achou de verdade, que depois de 20 anos, ou com quase 20 anos somados, que o mesmo medalhão, a mesma figura voltando à sua cadeira principal, que o cara ia conseguir mudar alguma coisa pra melhor? Cara, lamento te dizer, tá? Mas se tu tá assistindo esse vídeo aqui e votou nesse cara, tu provavelmente come merda, cara. Tu provavelmente tem uma dieta bem ruim, né? Ou tu não tá batendo muito bem na cabeça. Coisa que, infelizmente, eu tenho que falar. Meu pai votou nessa desgraça. E a mulher dele, que já estão há 30 anos junto. E desculpe, pai, te amo pra caramba, tá? Mas, cara, que cagada. Tu e da tua mulher. Amo vocês, mas. Cara, eu não consigo entender. Bom, é que vocês assistem TV, né? E nós vamos chegar no papo onde TV, tu vai ver aí que não ficou legal, tá? Mas já vamos chegar lá. Ambos odeiam a população. É que assim, não ficou bem traduzido, tá? Mas vamos lá. E eles não gostam do Trump e do Bolsonaro no Brasil. Novamente, com todo o conjunto de países da União Europeia, aos quais acabamos de falar, vieram para o Brasil apenas em 2 semanas após a eleição de Bolsonaro em 2018. O Conselho de Atlanta e o outro ali que eu não vou citar, realizou todas essas reuniões sobre como Bolsonaro ganhou só por causa, basicamente, de mídia social e conversas criptografadas pelo WhatsApp e Telegram. O que nós precisamos basicamente é impedir a presidência de Bolsonaro e seus rastros e impedi-lo de ser reeleito, criando uma infraestrutura de censura no Brasil que seja poderosa institucionalmente, tão ampla e profunda como o nosso outro trabalho diplomático, que devo observar sobre Biden, que fazia parte do conselho consultivo do presidente, nesse conselho que tem uma sigla ali, né? Enfim. Alguém que estiver um pouco curioso para saber sobre sigla de novo, interveio da investigação de Departamento de Justiça. Lembrem-se que o IRS queria interrogar Kevin Morris Hunter, o advogado do BD, lá de fora, que pagou seus impostos por 5 anos. Em seguida, a sigla, que no outro vídeo está totalmente
não está implícito que nem aqui, interveio e disse a eles que não. Você sabe que não pode investigar, que está sendo financiado pelo blá blá BD. Acho curioso que a filial da sigla e sigla, e junto com o caçador do BD, que é Hunter o primeiro nome, tá? Então é o caçador do BD. BD vocês sabem quem é, né? É o Drácula dos Estados Unidos. Estava no conselho consultivo do presidente, que estabelece em conjunto coalizões chamadas de D4D, D4D, projetada para democracia e projetado em conjunto com esse programa da sigla, que continua a trabalhar com o Tribunal de Censura. E aí eles citam os nomes aqui, né, que eu não preciso falar. Esse Tribunal de Censura é que tem o seu gerenciamento nas eleições da Suprema Corte. Ele tem o gerenciamento das eleições e censura a Suprema Corte. Só não ficou claro aqui se é o A ou aqui, né? Então, interpretem do jeito que vocês quiserem. Tem uma galera aparelhando os sistemas e nós já vamos chegar. Eles queriam entender como que os caras fugiram da mídia, né? Fugiram da mídia tradicional e através de Whats conseguiram colocar um outro cara, um cara que quebra o que é o Teatro das Tesouras, que quebra o cronograma da Agenda 2030. Vocês estão ligados que isso tudo tem a ver e que não é só teoria da conspiração e que tudo que a galera falava lá em 2000 e lá vai fumaça, que parecia uma coisa de gente doida, usando chapéu de alumínio, vocês estão vendo que isso tá rolando? E, gente, eu tô arriscando minha segurança falando essas coisas. Eu tô dando a minha cara pra bater e eu só tô fazendo isso porque eu não tenho filhos. Né? Porque eu cuidei pra caramba pra não tê-los, tá? Porque eu tava vendo já há muito tempo que a coisa tava ficando estranha aqui no nosso país. Ficando não, ela tava completamente estranha. E aí a gente ganha, né, o título de maluco quando fala as coisas. Mas aí agora tu para pra analisar, não tem nada de maluquice aqui, não. Não tem nada, mas aí vamos lá, vamos pra parte pior. Essa censura, e eu não vou falar o outro nome aqui pra não me incomodar, não me incomodar tanto, porque isso aqui vai trazer dor de cabeça. Estabelecer uma força-tarefa de desinformação. E seus próprios ativos institucionais são colocados no comitê consultivo junto do, começa com T, de censura brasileiro, para direcionar as políticas de censura desse mesmo T. E essa mesma instituição baniu o X do Brasil e apreendeu os ativos das Starlinks, que trabalhou com as universidades X e Y, aqui que eu não vou falar, e outras muito importantes universidades brasileiras criaram centros de desinformação. Lá conseguiram... Isso é brabo. Que o pensamento acadêmico publicado no Brasil sobre a necessidade de aprovar leis contra a desinformação. Ou seja, uma galera aparelhou as coisas junto com a mídia, começa com T, junto com as universidades, para criar um tribunal de censura, vamos dizer assim, uma câmara de censura, para dizer que o que os caras estão falando real é desinformação, e eles espalham a desinformação como uma informação real. E estão querendo aparelhar os outros sistemas de comunicação, que por enquanto é esses aqui, para muito em breve ninguém mais conseguir falar nada. Vocês estão percebendo em que abismo a gente entrou? O quanto a gente pode se ferrar e chegar ao ponto... E assim, ó, tem muito amigo meu que gostaria de falar essas coisas que eu tô falando e falaria com muito mais veemência e falando todos os termos. Eu ainda tô tendo um certo cuidado, uma certa polidez, porque, cara, eu quero ficar aqui o maior tempo possível falando essas coisas. E não tô muito preocupado com o que vai acontecer comigo no futuro, sinceramente. Porque, cara, de que adianta eu viver num país que daqui a pouco eu não tenho liberdade de expressão, né? E eu não penso em cair fora daqui, porque viver uma vida como um forasteiro, um estrangeiro em outro lugar não é uma coisa que tá no meu pensamento. Eu nunca tive essa aspiração quando eu tinha 20 anos, agora que eu tô perto dos 40, eu não acho legal ter que começar minha vida em outro lugar. E chegar lá com só as roupas numa mala e começar tudo de novo. Num lugar onde eu não conheço a cultura, aí eu falo outra língua, e aí eu sempre vou ser tratado como o imigrante, o cara que veio aqui tirar as oportunidades de um nativo. Então eu não penso em cair fora do Brasil, mas assim, pensem comigo, se tem venezuelano e boliviano vindo pra cá, mesmo com as coisas que a gente tá vivendo, é porque lá era muito pior, né? Só que estão querendo fazer aqui o que foi feito lá. E se tu ficar aí, assim, aí não adianta essas manifestações de ir pra frente da tua prefeitura, ou ir pra frente do gabinete do teu estado. Lá em 2013, 2014, eu falava pras pessoas próximas a mim, não adianta nada a gente ir pra um lugar pontual onde ninguém vai filmar isso, e isso não vai se espalhar pelo mundo. Nós temos que parar o Brasil,
Temos que parar o Brasil, ficar, sei lá, 3 ou 4 dias sem produção alguma, deixar só hospitais, postos de combustível funcionando, ambulância e táxi. E Uber, talvez. Essas pessoas talvez tenham que trabalhar para socorro, né? Umas das outras, e deu. Todas as pessoas possíveis que a gente conseguir juntar, pegar ônibus, e isso do próprio dinheiro das pessoas e dos empresários, e sei lá como, se juntar, fazer uma mobilização, ir lá na frente do Palácio do Planalto e cobrar deles, tá aí. Quando é que vocês vão mudar essas coisas, hein? Quando é que vocês vão parar de taxar? Quando é que vocês vão começar a melhorar as condições para quem tá tentando empreender? Porque sem empreendedores o Brasil para. E aí pegar e provar para eles, quebrar de vez a nossa economia, a ponto dos caras torcerem e se ajoelharem diante da gente, dizendo, por favor, voltem a produzir algo. Porque, cara, tá chegando ao cúmulo. Se a gente continuar com a bunda na cadeira, preocupado com futebol e com o toba da atriz fulana de tal, que é uma gostosa, tá? E as mulheres ficam olhando, eu quero ver o ator fulano de tal, maravilhoso, ver a Fazenda, ver não sei o que. Esquece essas merdas todas aí. Esqueçam tudo isso aí. Isso não vai trazer nada pra vocês. Ficar olhando novela e ficar olhando o artista bonitinho. Até porque essa galera tirou da gente 16 bilhões em 2 anos. E é por isso que essa galera favoreceu tanto essa tralha aí. Que agora tá virando um baita de um caroção, um baita de um negoção. No meu toba e no teu. Então não adianta nada. Tá? E eu vou terminar aqui ainda o papo do cara. É indignante isso aqui, cara. Isso aqui é pro cara ter problema no fígado, no estômago, tudo. E os caras falando sobre a necessidade de aprovar essas leis. Elas estavam publicamente associadas aos grupos de promotores e de associações aqui do nosso país, vou falar assim, dizendo que eles precisavam processar desinformação. Eles iam dizer o que era informação, o que era desinformação sobre isso. Eles estavam financiando milhões de dólares para a mídia brasileira, para promover a censura da internet e para promover o banimento efetivo de qualquer conteúdo pró-Bolsonaro. E aí entra um parênteses meu. Qualquer conteúdo que é anti-Lula é considerado pró-Bolsonaro. Então é considerado fascista, que é uma palavra que eu tenho até receio e asco de falar, porque não tem nada a ver comigo essa parada. E não tem nada a ver com certeza com vocês que estão aí ouvindo, mas qualquer coisa que é anti-Lula e anti esse aparelhamento é tratado como uma coisa pró-outro lado. Então é tratado como extremista xiita da outra ponta, que não tem nada a ver. Mas vamos lá. E o banimento efetivo de qualquer conteúdo pró blá 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 nas mídias sociais. Agora vamos pro final. E isso não exclui os chats criptografados. Os Estados Unidos, então, deram um chute de milhões de dólares em financiamentos para Internews. Entendo como quiser, né? News é notícias, vocês sabem para onde veio parar essa grana, né? Que é o outro braço da projeção da mídia financiado pelo governo americano, para promover programas de alfabetização midiática, programas de integridade de informações, programas de combate ao tem uma sigla ali que não está correta, e a desinformação de programas no Brasil. Portanto, em todos os níveis, as empresas brasileiras de mídia, olha só, portanto, em todos os níveis, as empresas brasileiras de mídia fazem parcerias com a marca dessa empresa simboliza o planeta Terra. E alguns chamam de rede esgoto. Não precisa nem falar, né? Por exemplo, que é o maior veículo de mídia do Brasil, as instituições de mídia, as universidades, líderes de pensamentos políticos, juízes, em todo o seu espectro. Foi a mesma coisa que fizemos ou fazemos quando tentamos mudar o regime de um país. A propósito, esta carta americana, esse é um dos motivos pelos quais eles não conseguem se safar desta carta. Ela permite que os Estados Unidos desenvolvam capacitar ativos para fazer a chamada reforma do judiciário, que significa influenciar as leis, estruturas dos juízes e para que o nosso dinheiro de ajuda externa fazer com que as leis sejam aprovadas ou mudanças estruturais feitas no sistema judiciário. No sistema judiciário do país. E foi isso que a sigla tal fez. O Departamento de Estado e Organização de Censura de Fachada, da outra sigla que eu também não vou mencionar. Aí vou resumir aqui uma parada para vocês, porque tem uma outra sigla imensa ali. Órgãos de gerenciamento eleitoral, que basicamente focar no sistema judicial de diferentes países que estão encarregados de julgar as eleições, para que elas desenvolvam uma capacidade de censura. E para que elas censurem as pessoas que estão questionando
ou duvidando da confiabilidade nas eleições, seja elas onde forem. Prestem bem atenção nisso. Tinha que começar o cachorro do vizinho a latir, né? Eles tinham todas as partes interessadas, algumas delas são realmente engraçadas. Outras disseram sobre os nossos parceiros da sigla, que eu não vou falar, que não queriam. Na verdade, não achavam que poderiam fazer isso e que não conseguiriam convencer todas as outras partes de políticos do país a aumentar a capacidade de censura. E eles não aconselharam sobre como poderia usar inteligentemente esse, acho que é algoritmo ou alguma coisa aqui que não ficou boa na tradução para disfarçar os programas, para que não chamassem a atenção. Isso foi o resumo, tá, pessoal? Então, cara, tem alguma surpresa para vocês isso? Quem já tem a lucidez de não cair na estupidez, e até é boa essa frase porque rima, né? Quem já tem a lucidez de não cair na estupidez de acreditar que uma galera que já esteve 20 anos no poder, que eles iam voltar e agora ia ser bom pra caramba, ia ser diferente. E a gente tá desde o primeiro ano ouvindo que no outro ano é que vai ser bom, no outro ano é que vai ser bom. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, esses tempos aí eu andei comprando a tal da picanha, já que eu não recebi ela na minha caixa de correio, né? Afinal, eu não apoiei esse cara e eu falo escancaradamente nas minhas redes que eu detesto tal pessoa, que lá em 2000, na sua segunda eleição, acho que 2006, eu votei nessa desgraça. Eu votei, eu tive carteira do PT. Eu não me orgulho porque eu sei que eu ajudei lá atrás a esculhambar o país. Por isso que agora eu não tenho filhos e eu luto contra essa tralha. Toda essa corja. Porque é o seguinte, pra mim, quem vota e declara com camiseta e bandeira e tudo, que vota nisso, é porque tá ganhando alguma coisa. É porque tem algum cabide de emprego ou tá ganhando em casa, coçando. Porque assim, não faz sentido. Com tudo isso que a gente tá vendo e que a gente falava lá atrás, e que sempre tem um outro doido, mais doido do que a gente, que chama a gente de lunático, de chapéu de alumínio. Que diz, não, meu pai é um cara, meu pai votou nessa tranqueira. E eu falei pra ele, um dia... Enquanto tu estiver vivo, um dia tu vai te arrepender amargamente. Porque nenhum dos 5 filhos, que 3 são de... Aliás, 2 são de genética, né? Tem o DNA. Outros 2 é criação. Outros 3 são criação. Mas ele criou 5. Nenhum dos 5 filhos, os 2 que são de sua genitoria, vamos dizer assim, que saiu de sua genitália, vamos falar desse jeito. Desses 2... E os outros 3 que ele criou, e todos têm uma grande... estimam ele muito bem, nenhum dos 5 filhos votou nessa desgrama. A ex-mulher dele, minha mãe, não votou nessa desgrama. Todos foram no outro por ir contra o que tá acontecendo. E ele foi lá e foi reto. Porque eu não gosto do outro, porque o outro vai gerar conflito mundial, e aí vocês vão acabar tendo que ir lá pegar em instrumentos metálicos que cospem fogo e eliminam pessoas, e vão ter que ir lá entrar em conflito por causa de uns velhos babão. Só que deu o seguinte, eu acho que agora ele tá começando a perceber o buracão que ele escavou debaixo de si mesmo. Gurizada. É triste. Eu vou deixar o link do vídeo aí, do Geyer mesmo, pra que vocês assistam. Mas, cara, isso aqui é uma tremenda de uma... Olha, pra não dizer que é triste, vamos fingir que isso aqui é legal. E que a gente vai rir, que isso aqui é uma piada de mau gosto. Meus caros, se vocês chegaram até aqui e não deram ainda um like, não comentaram e não compartilharam, não perde tempo. Faz isso agora, porque tu ajuda o criador de conteúdo. Então se tu quer que essa palavra, essa mentalidade se espalhe pra mais pessoas, coloca o teu comentário a respeito do que tu viu até agora, deixa o like e compartilha com alguém que tu sabe que tem um perfil legal, uma conduta massa pra absorver esse conteúdo e passar essa palavra pra alguém, beleza?